Salve, 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 mais um podcast do Talk Hugo. Bom, deixa eu falar antes de mostrar o nosso convidado de hoje, mandar um recado para a Tecnospace Informática. Você, todos os equipamentos, computador aqui, o nosso computador, 1001 utilidades, você encontra na Tecnospace, está aqui o QR Code na sua tela, você aponta o seu celular para o QR Code e compra equipamentos baratos, né? Diga que assistiu o podcast Talk Hugo, que tem um desconto super especial. E também eu quero mandar um recado para o pessoal do Portal da Picanha. Lembrando que o Portal da Picanha tem no Rosarinho e agora daqui a 10 dias mais ou menos, vai ter uma loja exclusiva aqui no bairro de Boa Viagem. E com essa pandemia toda, você está em casa, quer comer uma picanha, você anota esse telefone do delivery do Portal da Picanha, 3242, é o telefone 5001, vou repetir, 3242-5001. Portal da Picanha Delivery. Entrega na sua casa a melhor picanha do Brasil. O convidado de hoje é polêmico. A gente conversando fora aqui, eu dizia, é um jornalista que leva tapa da esquerda, leva tapa da direita, leva tapa do centro. Magno Martins, obrigado pela tua vinda ao meu podcast Talk Hugo. Tudo bem, meu velho? Tudo bom, rapaz. Prazer muito grande estar aqui com você. Eu errei em dizer que tu leva porrada de todo mundo. Olha, antes de explicar as porradas, eu quero dizer que tu tá ficando velho, porque eu era garoto, já te acompanhava na Globo. Aí eu cheguei aqui. Olha! Eu falei, eu tô surpreendendo, um garoto lá atrás, acompanhando na Globo, chego aqui, cara a cara, frente a frente, eu não mudo, com né? Essa mesma cara. Com essa carinha de anjo, meu irmão. Mas, Magno, velho, eu tenho acompanhado os teus blogs, o blog do Magno. Bicho, e os comentários, lógico, tem bons comentários, etc. Mas a maioria não sabe, é pau. Como é que tu vive com essa paranoia de comentário na tua cabeça? Já que a gente fala em política hoje, é o mimimi da gota certa. Como é que tu vive, velho? Principalmente em ano eleitoral, né? O eleitoral, ele se acentua muito mais, né? Porque, como eu estava dizendo aqui você antes, a política é como futebol, né? Os lados são de paixão, né? O cara quer esporte, ele é doente, não aceita desaforo do tricolor. O Náutico ainda é meio termo, né? Porque, por exemplo, eu sou Santa Cruz, mas quando o Santa Cruz não joga, eu torço pelo Náutico, quando ele joga contra o Sport. Certo. Eu só não torço pelo Sport. Então tem essas paixões. E a gente tá observando isso agora com o Bolsonaro, né? Porque, ó, eu cubro política há 40 anos. Não, isso aí. Há 40 anos. Eu cobri, por exemplo, o governo de... Eu cheguei em Brasília no governo de Sarney. Tá? Eu cobri a transição de Sarney, cobri o governo de Itamar Franco, quando a renúncia o impeachment do Collor. E cobri o Lula, Dilma, esse povo todo, Fernando Henrique Cardoso. Então, eu estou dizendo isso porque, naquela época, o tratamento da imprensa em relação aos presidentes da República era diferente. Eu fiz uma live com o presidente da República e ele se surpreendeu. Foi a primeira live que ele fez pelo Instagram no Brasil, com um repórter do Brasil, né? Um jornalista do Brasil, porque ele faz aquelas lives de quinta-feira lá, né? Para prestar contas e tal. Agora, entrevista mesmo por live, ele só deu um até agora que foi para mim, né? Aí eu percebi que ele entrou muito tenso e tal, porque em Brasília, antigamente, quando eu cobria esses outros presidentes, você fazia entrevista. Você acompanhava a entrevista. Mas hoje o que a gente vê com os jornalistas nacionais que fazem com o Bolsonaro é bate-boca. Mas é bate-boca. Eu nunca vi um negócio desse. Mas tem uma coisa interessante que acho que tu vai concordar comigo. Na época do Sarney, na época do Collor, que a gente, né, mais trabalhava, tinha o tal do porta-voz. Para você chegar no presidente, primeiro passava pelo porta-voz. Não existe porta-voz, existe Quem é o porta-voz do Bolsonaro? Não, era o Rego, né? Sim. O Rego, que é daqui de Recife, você sabe, né? Era o general Rego. José Otávio Rego era aqui de Recife, hoje não existe mais o porta-voz. Porque eu me lembro muito bem. Vai falar o porta-voz da presidente.
Claudio Humberto, no Pronto. colo, exerceu esse papel de forma Não competente. existe, mas não competente. existe mais porta-voz. Não. Existe mais porta-voz? Não existe, não. Porque Não, todo mundo é que porque- quer... Ó, o Datena fala direto com o Bolsonaro, tu fala direto com o Bolsonaro, tu pega... Mas não é... Mas Como é não que é isso? Como é que é esse esquema? Como é Mas que tu não é- chega até a esses caras? Mas não é só isso, não, Hugo. Você tem que ver que nós estamos na era da internet, das redes sociais. Então, hoje, o porta-voz do Bolsonaro hoje são as redes sociais. O cara vai lá, faz aquela live lá de dia de quinta-feira, quinta-feira. ele grava uma fala pro YouTube, pro Instagram, lá pro Twitter e tal. Eles acham que tá resolvido. Aliás, eu peguei até um pau há uns 15 ou 20 dias atrás lá em Brasília com o pessoal da comunicação do Palácio Planalto, porque eles acham que rede social vai levar à reeleição de Bolsonaro, quando eu acho o contrário. Aqui no Nordeste mesmo, se político não tiver em rádio, no interior, nos grotões, ele não chega ao povão. E eles lá não querem, eles não querem saber de rádio. Eu tenho um programa de rádio. Mas Hugo, nem todo mundo sabe fazer rede social também não, viu? Pois é. Mas veja bem, mas rede social... Aí é que é o engano. Se você fizer uma pesquisa hoje, de forma criteriosa, você vai observar que a rede social ainda hoje é do público A e B. C é D e E, vamos considerar que os excluídos, eles não estão efetivamente dentro das redes sociais. E por que não há interesse do governo também em botar Wi-Fi para esse povo? Rede de Wi-Fi. Porque seria dar muita mãozinha para esse povo. Por que não se tem Wi-Fi? O problema é o seguinte... Será que não quer que o povo saiba de muita coisa? É porque se investe muito pouco em internet no Brasil. E você veja, a gente tá com a banda o G4, não é? Como é? Como é o nome da banda? G4? Banda larga... É 4, G4. É G4, Então, G3... esperando a 4G. 4G, 4G, é isso esse aí. é o tema. A 5G já faz 2 anos que nós estamos esperando e não sai a 5G. Tu acha que é interesse político de colocar Wi-Fi nas comunidades? Mas há alguns avanços. Por exemplo, você vai para o interior hoje, numa praça pública, tem Wi-Fi. A prefeitura bota o Wi-Fi lá, em praça pública. Na minha cidade, por exemplo, Afogado em Gazeira, se você for lá na principal praça da cidade... De qualidade? De qualidade. Você navega tranquilo, entendeu? E o sinal aberto, não precisa você ter senha e tal e tudo, entendeu? Sei. Então isso já evoluiu muito. O que não evoluiu é a qualidade da internet, entendeu? Isso é que é a grande dificuldade. Você vê, e o governo peca. Por exemplo, eu fui agora cobrir o presidente Bolsonaro em Sertânia. Que ele veio O que ele foi fazer lá? O ramal do Agreste. Ramal do Agreste. Ramal do Agreste. Foi, tá. Vê o que aconteceu. Eles chegaram lá, uma área rural, não era urbana, a 20 quilômetros da cidade, evidentemente não tem internet. Mas eu cobri o governo de Lula, de Dilma, de Fernando Henrique. Esse povo, na época da internet, não poderia ser o local mais longe do mundo, eles colocavam a internet a serviço da imprensa. Porque se você não tiver internet hoje, você não faz cobertura. Não faz nada, porra nenhuma. E não tinha, nada. E não tinha, Hugo. Nós ficamos sem fazer cobertura online lá em Sertânia. Então, bate no que eu tô falando. Exato. Não há interesse. Não, mas aí, não é interesse. Aí foi incompetência da equipe do presidente. Porque eles poderiam ter montado lá um serviço, eu não entendo dessa área, mas um cara técnico disse, com 15 mil o governo tinha montado uma internet aqui de primeira linha para vocês trabalharem. E eles não fizeram isso. Eu gravei um áudio no dia seguinte, eu fiquei muito chateado, para o Gilson Neto, que é ministro. O ministro. Ministro pernambucano. Sanfoneiro. Sanfoneiro. Gravei um áudio para Gilson, dizendo, rapaz, eu cubro esse negócio de presidente há muitos anos, já viajei com Lula para Cuba, Fernando Henrique, não sei para onde, Dilma, blá, blá. Olha, eu nunca vi uma incompetência como ocorreu aqui em Sertânia. Vocês deixaram a gente sem condições de trabalhar, fazer a cobertura. O que aconteceu? Não tinha internet lá. Sei. Aí gravei um áudio. Aí ele levou esse áudio para o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro viu. E ele me disse que o presidente deu um esporro lá na equipe dele. Disse, como é que você faz um negócio desse? Uma obra da magnitude e da importância para o Nordeste feita a transposição de São Francisco. Porque o presidente Bolsonaro, qual é o problema do Bolsonaro? É que ele é acusado de ser anti-nordestino, de não ter uma identidade do Nordeste como o Lula tem.
Aí você vem... Mas tu sente isso no Bolsonaro ou é o que o povo fala? Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Se fosse verdade, ele não estaria concluindo as obras da transposição, né? Porque ele encontrou tudo parado lá. Tudo parado. Sei. Superfaturado, parado, mal feito, canais que estouraram por obra de engenharia mal feita. E ele pegou do zero, no meio do caminho, e agora, em dezembro, ele está concluindo 100% da transposição. E por que o governo não fatura isso? Isso é um governo que se comunica mal. Meu caro Hugo, deixa eu te dar só um exemplo. Eu entrevistei a semana passada... Mas tem os filhos também para divulgar o trabalho do pai. Os filhos atrapalham muito. Só fazem atrapalhar os filhos. O porta-voz é Carlos, é Eduardo, é Flávio. São os porta-vozes, pô. Atrapalham muito. É mesmo. Ó, eu entrevistei a semana passada Hugo, o Rogério Marinho, que é o ministro que cuida do Nordeste. Cara, esse cara fez um rosário de obras aqui no Nordeste. Só de obras hídricas são 4.000 obras aqui. E você não tem conhecimento disso. Ô Magno. É um governo que se comunica mal. Você não sabe o que é que o Bolsonaro está fazendo, porque ele não tem comunicação. Ou ele não tem comunicação, ou ele não se comunica bem. Não, ele se comunica bem. Para quem? Ele se comunica bem. Ele não tem assessoramento na comunicação. Pronto. E ele é um cara difícil de ser assessorado, porque você diz uma coisa a ele, entra por aqui e sai por aqui. Ele não obedece. Ele não ouve ninguém? Não. Só um pouco os filhos. Pronto, aí é que eu quero chegar. Você acha que os filhos estão atrapalhando? Atrapalham mais do que contribuem? Olha, quando o Bolsonaro foi eleito, eu escrevi no meu blog, disse, olha, escutem aí. Isso é um governo que até agora você não viu corrupção feito nos governos passados, né? Sei. Pelo menos denúncia de escândalo, de roubo, de safadeza, pelo menos até a gente não tem visto isso, né? Porque o governo do PT foi uma seara de esculhambação, né? De desvio, de roubo, de corrupção, de tudo. Mas segundo o Fachin, não. Exato. O Edson Fachin, eu acho que o Fachin tá querendo canonizar o Lula, viu? Eu acho que o Lula vai ser santo, é um santo para Fachin, né? Só falta levar lá pro Papa, né? Porque ele chegou lá e desmanchou toda uma operação de 4 anos que ocorreu com a Lava Jato. Os caras cumpriram todas as instâncias, entrevistaram meio mundo de gente, pegaram documentações amplas, tudo que você possa imaginar. O Sérgio Moro, com a sua equipe, levantou, investigou, identificaram tudo. O Lula chegou a ser preso em função disso. Chegou? Foi, né? Foi preso, pois é, 1 ano e pouco preso. E agora Fachin disse que não, estava tudo errado. Mas, Magno... Agora, o engraçado disso, só essa observação, o engraçado disso. O Fachin vem e diz que a Lava Jato não tinha autonomia e nem autoridade ou competência para fazer a Lava Jato em Curitiba, porque a instância era federal. Bom, se estava tudo errado, por que prenderam o Lula? Por que deixaram prender o Lula? Agora, tem um lado que eu estou acompanhando, né? Os noticiários, inclusive próprios bolsonaristas, dizendo que essa soltura de Lula está fazendo bem para o Bolsonaro. Aí eu explico. Em relação à mudança de comportamento na pandemia, do próprio Bolsonaro, e os próprios bolsonaristas, eu tenho amigos bolsonaristas que dizem, rapaz, essa vinda de Lula mudou o comportamento do Bolsonaro. Tu concorda? Você está vendo que ele está usando máscara, o novo ministro da Saúde já está com outra filosofia. Mudou? Foi bom? Foi salutar? Evidentemente, Hugo, porque o Bolsonaro imaginava que era o rei da cocada. Era uma realidade que ele não tinha adversário. Pronto. Né? Não tinha adversário. Porque o Ciro Gomes era adversário para o Bolsonaro? Nunca foi. O Dória era? Nunca foi. Né? Quem mais você pode... esse da Globo, o Huck, Luciano Huck. Isso é uma piada, né? Então, na verdade, agora surgiu um adversário. Pronto. Se ele conseguir ser realmente candidato, se não houver nenhum um atropelo judicial daqui para frente em cima do Lula, esse realmente vai polarizar com o Bolsonaro e não vai ter esse negócio de terceira via. Mas isso é bom. Que eu quero que claro, é bom. Claro, porque eles agora botaram os pés no chão
e estão fazendo política e estão fazendo os ajustes, como você disse. Até máscara ele veio usar em eventos. Né? Para você ver. Então, claro, tem essa consequência positiva, né? Pronto, isso aí é o que eu quero chegar. Esse lado positivo que a gente tem que dizer que isso é democracia. E que isso é bom para o país. Isso é bom para o país também, exatamente. porque do jeito que estava, Magno, não sei se tu concorda comigo também, pô, tava muito solta a coisa, pô. O Pazuello, que eu pensava que é um homem de logística, pô, não foi um grande ministro. Não foi um grande ministro. Não sei agora esse novo ministro. Eu não sei se você tem a fundo, você conhece mais esse cardiologista? Eu não tenho conhecimento. Paraibano. E competente. Presidente da Associação de Cardiologia do Brasil. Você já chegaste a bater um papo, entrevistar? Ainda não? Não, mas eu já consegui o celular dele. Já fiz contato, eu acho que essa semana que vem eu entrevisto ele. Ele é muito competente. As informações do mundo acadêmico sobre o trabalho dele são muito... positivas. Sei. Eu acho que ele pode surpreender. Agora, essa questão de dizer, não, o ministro da Saúde tem que ser médico. Não é por aí. O Pazuello não era médico. Eu entrevistei o Henrique Mandetta. O Serra não era médico. Pois é, isso que eu quero dizer. O Henrique Mandetta me deu uma entrevista na semana passada. Dizer, não, é porque o Pazuello não é médico, não sei o quê. Vem cá, o melhor ministro de saúde do Brasil não era médico, que era o Serra. O Serra. O Serra foi o melhor. Você tem alguma dúvida? Genérico. Remédios genéricos. Tudo que teve de avanço no Brasil, inclusive essas emergências aí, UPAs? Não. Não? Esses... SUS? Esses... Que atendem as pessoas quando estão na rua, quando cai e tal. Então, chama o... SAMU. O SAMU. SAMU. Esse SAMU foi. Não, o SAMU foi do PT. SAMU foi do PT. Foi Humberto Costa. Mas ele ampliou, né? Mas ele ampliou muito o SAMU e tal. E criou uma rede muito interessante nessa área de saúde. Ele foi julgado o melhor ministro na área de saúde. Que não era médico. Não era médico. Então não precisa ser necessariamente médico para ser um bom ministro. O que é um bom ministro? É um bom gestor. É um bom executivo. Aqui em Pernambuco, você teve um governador que ele não era, assim, um abrastempo em termos de Já vem porrada, formação acadêmica e tal. O Jaba Vasconcelos. Sei. Mas ele sabia montar a equipe. Então ele delegava. Ele tinha bons gestores em torno dele, né? Sei. Ele tinha, então o segredo da equipe, de um bom gestor, de um governador, é saber montar a equipe. Entendeu? É isso? Tu acha que é isso que o Bolsonaro tem? Mas ele tem bons ministros, o Bolsonaro. Tem. Pelo menos ele tem 4 bons ministros. Né? Ele tem o Tarcísio Freitas, que é de infraestrutura. Está fazendo um bom trabalho. Tem o Rogério Marinho, que é muito bom. Já falou agora. O Paulo Guedes é muito bom. Nós não estamos bem, meu caro Hugo, por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, esse país tinha dado uma explosão na economia. É por isso que esses papos assim, a gente vai pulando umas etapas. Então, deixa eu perguntar, tu acha que Trump perdeu a eleição pro Biden? Vamos lá para fora agora, por causa da pandemia? Claro, por causa da Covid. Porque o comportamento que o Trump teve lá nos Estados Unidos é muito semelhante ao comportamento do Bolsonaro aqui. Pois é, isso que eu quero... Porque quando acontece uma tragédia na saúde como essa, o que é que as pessoas querem? Querem eficiência no governo. Que a gente está amparado pelo poder, tá? Se o presidente ele não vai para a linha de frente, se ele não toca o projeto, se ele não segura e se ele apresenta a você a solução para você sair dessa linha de risco, você vai se decepcionar. Então, qual foi o erro do presidente Bolsonaro? Uma gripezinha, não sei o que mais. Começou a subestimar. Não quero vacina, não vou ser vacinado. Isso foi um pouco depois, né? Mas era uma doença que ainda é hoje, que a gente não sabe a extensão disso. Né? Agora vieram essas novas variantes e tal, e tudo. Negócio de Manaus, uma variante que veio de Londres, não sei o quê. Todo dia uma coisa para atanazar a vida nossa. Né? Então, eu acho que ele errou no momento que ele não tocou essa coisa de forma séria. Eu falei isso ainda agora com você. Séria, para dizer, olha, é sério, estamos tomando as medidas corretas. E ele foi prejudicado também pelo Supremo. Por que aconteceu? Quando chegou a pandemia, que não houve o entendimento dele com os governadores, o Supremo disse, não, os estados têm autonomia para resolver a pandemia.
e tirou essa autonomia do presidente da República. Isso foi um absurdo jurídico, porque é o seguinte, nós somos uma federação. Os estados são federados da União. Então todos são subordinados a Brasília. Tudo tinha que sair do Ministério da Saúde, no caso. Não, tinha que sair do governo federal. Tinha que sair da União. Entendeu? Porque é a mesma coisa de você ser governador de Pernambuco e os prefeitos terem autonomia para decidir o que eles quiserem. Sim, mas você não falou antes que o próprio, você confirmando que o próprio Bolsonaro foi relapso logo no começo da pandemia. Você acha que não foi até um posicionamento do Supremo? Peraí, esse cara não tá brincando de fazer governo, vamos tomar conta da situação? Não pode ter sido isso? Porque os governadores interferiram, Sim. Os governadores acionaram o Supremo e o Supremo chegou a decidir que os estados tinham autonomia. Mas você falou que houve um relapso dele, de pizinha, aquela coisa toda. Houve um comportamento, vamos dizer assim, inadequado da parte dele. Inadequado da parte dele. Agora, do ponto de vista político, não houve. Porque o que aconteceu? Quando o Supremo disse que eram os governadores que tinham autonomia, o que é que o Bolsonaro fez? Botou dinheiro para esse povo. Faltou dinheiro da pandemia? Aqui em Pernambuco mesmo. Só a Prefeitura do Rio você recebeu 4 bilhões. Quatro o quê? Bilhões. Bilhões. O Estado todo. A Prefeitura... Sim, o Estado. O Estado recebeu 4 bilhões. Para onde foi esse dinheiro, Hugo? Para onde foi esse dinheiro? O que é que nós assistimos? Consequentemente, em função dessa abertura dos cofres da União para os estados para controlar a pandemia. Muito roubo e muita safadeza. Governador impeachado, governador preso, prefeito afastado, operações da Polícia Federal. Só aqui no Recife nós tivemos 6 operações da Polícia Federal. Governador afastado até agora foi o Witzel, né? Governador do Rio. Do Rio. Foi afastado. O Witzel, né? E o prefeito. E o prefeito do Rio também. Afastado. Mas tá rolando ainda, né? Do Crivella, tá falando do Crivella. Do Crivella. E foi corrupção da pandemia também. Tá, aí eu sempre acompanho o teu blog, Magno. Você sempre dá-lhe muita porrada mesmo no PSB, na administração Geraldo Júlio, administração Paulo Câmara. Esses 4 bilhões, nós tivemos hospitais de campanha, Rua da Aurora... Não concluídos. Não concluídos? Eu pergunto, por que até hoje o teu blog, por exemplo, não teve acesso a um hospital desse? Você já viu alguém entrar no hospital, por exemplo, aqui da Barão de Souza Leão? Nenhuma equipe entrou até hoje naqueles hospitais provisórios. Você tem conhecimento de alguém entrou em algum canal de televisão? Não entra a equipe, Hugo, pelo seguinte, porque, primeiro, nenhum repórter vai querer entrar no hospital porque pega Covid. Não. O documentário que eu vi na França o cara entra entrou com máscara lá, e com tudo e tal, mas correndo o risco de pegar Covid. Porque se você observar, muita gente que se interna nos hospitais para tratar de uma doença que não seja Covid, pega Covid em hospital. Já observou isso? A maioria. A maioria que se interna no hospital com outras doenças, mas se internou para cuidar do coração, pegou Covid lá no hospital. Então, os jornalistas em si, eles têm receios de ir para o hospital. E outra coisa, veja bem... Então você acredita que tem 98% de ocupação nos leitos? Não acredito não. Não acredito não. Tá, aí eu te pergunto, agora, como é que nós podemos provar e mostrar isso para a população? Deixa eu defender uma coisa aqui, e não julgue, nem você, nem os que estão nos acompanhando, uma coisa muito, como é que a gente pode dizer assim, vão nos acusar de... Negligência? Não, negligência não, vamos nos acusar de ser... Levianos? Não, de querer, eu esqueci do termo agora, mas o que eu quero, privilégio. Privilégio, de privilégio é o seguinte, a nossa profissão do jornalista é uma profissão de risco, tá? Então, a gente que nessas categorias todas que vieram para a vacina, a gente deveria ter sido vacinado logo no início. Por quê? Nós estamos na rua, nós estamos num avião, em qualquer lugar fazendo reportagem. Nós temos a equipe que você está aqui, nós estamos 5, 6 pessoas, estamos em grupos, não é? Vai para uma redação de televisão, do jornal, todo mundo junto lá trabalhando. Então, é um trabalho coletivo e é um trabalho de rua. Sim. Então, nós somos dentro das categorias do grupo de risco. Então, eu acho que os jornalistas, como o pessoal da área de saúde, devia ter sido
imunizado logo nessa pandemia, porque aí você poderia entrar onde você quisesse. Entendeu? Agora, tem muita gente que, por outro lado, tem muita gente que esconde, né? Mas aí para não entrar nesses hospitais, para não mostrar realmente a realidade. Mas aí, né? A gente entraria numa loucura também, né? Sobre esse privilégio ou não. Caixas de supermercados, os caixas, frentistas de postos de gasolina, garis, também estariam nessa categoria, além dos jornalistas. Concorda? Concordo. É serviço essencial, né? Pronto, serviço essencial. Agora, eu não entendo o que é pra gente estar nessa pandemia agora. Um serviço essencial. Você acha que venda de carro é serviço essencial? Pois é. Hoje eu até botei no meu blog, Hugo, uma entrevista numa TV aí do secretário Pedro Eurico. Eu chamo com ele Pedro Fuxico. Pedro Fuxico. Que não é eu que chamo ele de Pedro Fuxico. Era Sérgio Guerra que chamava ele de Pedro Fuxico. Finado senador. Porque ele conversa demais, né? Aí ele faz um fuxico terrível, né? Aí ele estava na televisão explicando o inexplicável. Colocar automóveis e concessionárias como serviços essenciais no lockdown que Pernambuco está vivendo de 11 dias. Enfim, tá por quê? O Bruno Chuamba, né? Chuamba, que foi secretário de Desenvolvimento, chegou lá para o governador e impôs que o setor dele não fosse prejudicado. Tá na cara que foi isso. Tem outra explicação? Isso aí é uma teoria. Teoria não, eu estou dizendo aqui, prova você que foi isso. Foi isso. Porque quem é o maioral, vamos assim dizer, desse segmento de automóveis e concessionários em Pernambuco? O grupo Pedro Chuamba. O grupo do Bruno Chuamba, que é filho do Pedro Chuamba. Né? Esse grupo. E que ele, aliás, se viu ao Estado como secretário de Desenvolvimento até a chegada do ex-prefeito Geraldo Júlio ao cargo. Entende? Então ele pode ter chegado a dizer, tudo bem, fecha tudo, mas eu não vou deixar de vender meus carros durante a pandemia. Você pode deixar de vender o seu serviço. Eu não posso fazer uma academia. Uma academia, não posso andar no calçadão, né? Mas o Pedro Chuamba pode vender os carros dele. Mas como é que, já para entrar na área do governo estadual, como é que tua relação com o PSB? Paulo Câmara, se tu ligar para ele hoje assim, poxa, vou entrevistar Paulo Câmara, vou ligar para ele te atenderia, não? Não. Eles estão movendo 6 processos em cima de mim. Pô, tu tá pior do que aquele presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Áureo Cisneros. Tu tem menos processo do que o Áureo Cisneros. Não, eu tenho mais. De quê? Em relação a quê? Nesse tempo todo de profissão, eu já respondi a mais de 50 processos. O processo que eu tive mais medo, na verdade, esse do PSB não me preocupa, não. Porque eu tenho provas de tudo. Tudo que eu noticiei aqui do PSB, dessa bandalheira que houve aqui em Pernambuco, foi tudo com provas do Ministério Público. Documentais, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, tudo, porque a raiva deles foi que a gente cobriu aqui de forma efetiva essas 6 operações da Polícia Federal aqui, em roubo da Covid, né? Roubaram muito dinheiro da Covid aqui, né? Entendeu? Então a gente ficou em cima disso. Entende? E desses erros monumentais que existem aqui, esse negócio de Geraldo Júlio dizer que Salvador é a capital do Nordeste, isso é a maior mentira, né? Aliás, Recife é a capital do Nordeste, isso é a maior mentira. Eu fui como repórter ver como é que tá Fortaleza, passei 15 dias em Fortaleza, passei 15 dias em Salvador, e é uma diferença monumental em relação a isso. Mobilidade urbana, por exemplo, qual foi a obra, fora a Via Mangue, que tem aqui no Recife de mobilidade urbana? Vai em Salvador. 4 vias. Tem a tal paralela lá. A paralela, né? A verde, a amarela, a azul, não sei o que, tudo com vias, com 2 entradas para frente, 2 de lado, não sei o que. Mas Fortaleza tem 400 quilômetros de bicicleta, de ciclovia. Agora, outra coisa que eu não entendo, Magno, é mais loucura. O que é uma via mangue, por exemplo? Não é uma via expressa para dar fluidez ao trânsito, concorda? Concordo. Qual é o que eles botaram agora 60 quilômetros com uma velocidade máxima? O que tem ali para se andar? Tem escola na Via Mangue?
pardal, para multar Pra as multar. pessoas. Não tem É a escola. indústria da multa. Não tem escola, bicho. Não tem uma indústria, não tem absolutamente. Não. Aí as pessoas indústria andam. da multa, Em vez de Hugo. andar 60, anda 40, 45. E fica aquela via mangue, aquela porra lá congestionada, bicho. Por que não dá fluidez ao trânsito? Pelo menos aumentar a velocidade de 70 quilômetros. Eu não entendo isso. É a indústria da multa. Agora você vê. Você veja Tu bem. mora na Zona Norte, sofre pra caçamba Sofre também. pra caramba. Agora veja bem. O que é que Recife avançou com o Geraldo Júlio? Cidade fedorenta, cheia de lixo, Buraco. suja, as calçadas tudo esburacadas. Você anda numa calçada com risco de torcer o pé, tá? Recife Antigo, que era um cartão postal do Recife, completamente abandonado. Ali era uma festa à noite, fechou bares, restaurantes, virou um cemitério Recife Antigo. Boa Viagem, que é outro cartão postal da cidade. É uma cidade morta, Boa Viagem, é um bairro morto. O que é que se faz em Boa Viagem ali à noite? 10 horas não Vai tem pra absolutamente Maceió, nada. vai pra Maceió, pra Natal, pra João Pessoa, pra tu ver o que é vida na praia. A orla, né? Aqui não tem vida Tem, na praia. 10 horas dá medo de andar à noite. Dá medo de andar. Vamos agora lá do Brenan, os monumentos de Brenan lá. Sacaram todos os monumentos, atacaram, picharam, roubaram, fizeram... Cadê a segurança? Não tem. Fizeram até uma guarita antes da entrada, fizeram uma guarita. Até hoje essa guarita da Guarda Municipal não funcionou. Ô, Hugo, eu moro ali na Rua do Futuro. Hum. Antes da pandemia, eu corria na Jaqueira. Hoje eu corro na rua hoje. Então, se você for na Jaqueira hoje, ali virou um... Hoje não, tá fechado, viu? Não, hoje tá fechado. Mas se você for na Jaqueira ali, em frente da Jaqueira, virou um corredor polonês e chinês. Uma avenida, aquela rua do comércio de São Paulo, como é o nome daquela rua? Verdade? Não, aquela aqui, do povão. 25 lá de São Paulo. 25 de março. 25 de março. Tem de tudo lá na Jaqueira. Entendeu? Eu nunca mais fui pra lá, quase. Nossa, mãe, e tudo com falta de higiene, é uma proliferação de barracas. Quer dizer, não estou querendo tirar o emprego de ninguém lá, mas a prefeitura devia fazer um ordenamento, padronizar as barracas, entendeu? Adotar providências em relação à higiene, organizar melhor. E tu sabe dali, os que botam aquele monte de bicicleta aqui na frente do Guarabá que nem consegue passar naquela rua. Ninguém consegue passar. O parque está completamente abandonado. Um parque daquele que é um parque que você atrai ali por dia, no mínimo 30 a 40 mil pessoas. E o parque não tem um zelo, entendeu? Agora... de novos parques na cidade. Que parque é vida, né? Você lógico. acorda, você quer andar, quer fazer seu Cooper. Qual foi o parque novo que Geraldo Júlio criou aqui? Fora aquele lá, aquele que vai lá para... Santana? O Santana. Que já, aliás, começou com o Joaquim Francisco Santana. Foi, Parque Santana foi. Começou com o Joaquim Francisco, que ele apenas deu uma melhorada lá e tal. Agora, ô Magno, você sabe que para administrar uma cidade, ninguém administra sozinho. O prefeito, a gente está com novos vereadores aí na Câmara do Recife. Pela tua radiografia, a gente está bem representado na Câmara? Pela tua radiografia. Você agora... Porque não adianta... Você agora, Hugo, me fez lembrar Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, quando o deputado ia reclamar da qualidade do parlamento brasileiro, dizia, rapaz, essa Câmara aqui mudou muito, caiu muito a qualidade. Ele olhava assim e disse, tá achando ruim? Espere o próximo. Pronto, é a isso. próxima legislatura, espera a próxima. Porque quanto mais manda, mais a qualidade piora, Hugo. Tá ruim. Tá horrível, horrível, horrível. Rapaz, eu sentava ali, quando eu estava sem fazer nada em Brasília, no plenário da Câmara ou no Senado, para assistir grandes tribunas. Pedro Simon, Brossá, Ulisses, Fernando Lira, Cristina Tavares. Dava gosto você sentar ali para ouvir uma tribuna daquela. O próprio Roberto Jefferson, entendeu? Mas falava... Um grande orador, Um grande orador. Então tinha grandes oradores no Congresso. Você não tem hoje, entendeu? Mas você está fugindo, eu quero falar do Recife. Câmara Municipal do Recife. Porque a política brasileira virou uma política de segmento. Tá? A maioria Por exemplo, é situação Não. da Câmara? Não, deixa eu explicar. O que é o segmento? É a bancada da bala, é a bancada da segurança,
a bancada dos médicos, a bancada não sei o que mais. Evangélica. Evangélico, entendeu? Então ficou um negócio segmentado. Acabou o voto de opinião. Quem é que se elege com voto de opinião hoje? Entende? Quanto é que custa uma eleição do vereador no Recife? 2 milhões. Você foi candidato. Sim. Se você não teve dinheiro, você não se Não elegeu. tem, não tem não. Se não tiver, não vai. Tem uma pessoa mais conhecida em Pernambuco do que o Hugo Esteves, 33 anos na Globo e não se elegeu. Entende? Então por quê? Porque política no Brasil virou uma indústria, virou uma coisa econômica. Só se elege quem tem dinheiro. Um mandato de deputado federal são 5 milhões. Tem gente que gasta 8 milhões. Tem gente que gasta 8 milhões. Entende? Mas hoje não está mais rígida essa história do TRE, fundo eleitoral, você tem que prestar conta de tudo. Ainda tem cambalacho? Tem. Claro. Como é? Muito. Como é um o Caixa 2, o Caixa 2. Como é que se faz Caixa 2, Magno? Na empresa. Na empresa você vai para o empresário e fala, ó, eu vou te dar 100 mil, mas eu não quero aparecer nesse negócio, para tu não colocar na tua prestação de contas lá. Eu vou te dar por fora. Entendeu? Isso é um Caixa 2. Ele saca o dinheiro e dá o dinheiro por fora, dá em espécie, ao vivo, pro cara. Isso é o chamado Caixa 2. Porque para ele dar oficialmente, ele teria que dar, me parece que 10% do que ele declarou no imposto de renda. E receber o recibo. Então, peraí. E ter o recibo, para ficar uma doação oficial. Eu vou jogar esse... Só que os políticos, e eles não querem, porque quando passa uma eleição, o que é que acontece? O TRE divulga os colaboradores dos políticos, os doadores. Os doadores, aí campanha. Aparece na relação. Hugo, Magno vai ser candidato a deputado federal, Hugo deu 50 mil a ele. Quando chegar no final da campanha, eu vou ter que prestar que você... 50 mil. Que você me deu 50 mil. E tem muita gente que não quer aparecer, né? Agora, outra pergunta. Então, dos vereadores que estão lá. A pimenta que eu vou jogar. Desses, são 39, né? 39. São 39. Os 39 tiveram Caixa 2? Todo político, Hugo. Mas não é só... Mano, peraí, ninguém se salva, pô. Não é só... Peraí, menino. Peraí, Hugo. Pô, ninguém Hugo, se salva pra esse cara, velho. Hugo, não é só Recife, não, Hugo. Isso é o Brasil, Hugo. Vá numa cidadezinha do interior. Qualquer cidadezinha do interior, se vereador, se não tiver dinheiro, não se elege. Qualquer cidade do interior. Rapaz? Aí eu tive um irmão agora em Afogado em Gazeiro. Ele estava no 5º mandato de vereador. Foi vice-prefeito 2 mandatos. É um cara muito sério. Voto de opinião, chamado voto de opinião, não se elegeu agora por causa de 23 votos. Por 23 votos. Porque não tinha dinheiro também, feito você. Caramba, velho. Então você elege quem tem dinheiro. Aí teve um cara lá que vendeu 2 Mercedes, vendeu não sei o que mais, gastou, uma cidade como Afogado da Engazeira, gastou 150 mil para ser eleito vereador. Ô, Magno, se tu fosse começar a tua profissão hoje, tu te formou, né? Faculdade, tá formado. Tu entraria no jornalismo político ou tu penderia para outra situação ecológica? Tu seria político de novo, jornalista político? Ah, sim. Sim, porque eu gosto. Eu gosto porque eu me especializei em política, Hugo. Sei. A minha universidade mesmo da vida... com todas essas mazelas? Porque é uma área que eu gosto. Porque assim, eu sou filho de político, né? Meu pai foi vereador em Afogado da Engazeira, foi vice-prefeito em Afogado da Engazeira, então... Eu tenho uma vocação do meu pai, né? Meu pai foi político. E eu estudei muito política. Eu tenho pós-graduação em ciência política pela Faculdade Unicap aqui em Pernambuco. Tenho um curso especial pela Universidade de Brasília. E minha universidade política foi o Congresso Nacional. Tu te formaria hoje e faria a mesma coisa, política? Mesma coisa política. Agora, o que me dá prazer mesmo de escrever não é a política. O que me dá prazer hoje de escrever são crônicas. É tanto que eu estou lançando um livro agora, um livro digital, né? Porque você não pode mais fazer aglomeração hoje e tal e tudo. Estou lançando um livro digital sobre a época da pandemia. Então eu aproveitei esse ano da pandemia, já que estava em casa isolado, e comecei a escrever crônicas sobre o cotidiano, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os grandes fatos que eu vivi. Certo, agora tu vive de política, como é que tu vende o blog do Magno? Como é que você vende publicidade? Para quem? Ô, Hugo, quando você tinha... Porque o governo tu não tem nenhuma propaganda. Não. Veja bem, quando você tinha a TV Globo, antes da internet, as pessoas anunciavam na TV Globo por quê?
Audiência. Porque dava retorno. Não, do retorno. Então as pessoas anunciam no blog do Magno porque tem retorno. Um ano passado eu tive 15 milhões de acessos. Eu vi o outdoor. Entende? 15 Agora, milhões o de que acessos. eu prefiro, o que eu priorizo no meu blog são os anúncios do comércio, da iniciativa privada e tal e tudo. Mas tu não aceitaria nada do governo, se puser. Até a campanha, o PSB fazia campanhas no meu blog também. Eu nunca fui procurar, eu nunca quis tratamento privilegiado de ninguém. O cara vai fazer uma campanha sobre IPTU, abatimento de 40% do IPTU. Bota lá no blog também uma campanha e tudo. Não tem o meu... Mas na hora de dar pau não tinha esse negócio não, né? Não, porque faz campanha do IPTU. Na hora de escrever, tu escrevia e acabou. Não, porque eu não vou buscar essa mídia, Hugo. Eles é que buscam. Entendeu? Eles botam lá porque eles sabem que vão ter retorno. Sei. Mas isso não me deixa engessado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Sei. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, por que eu busco parcerias com a iniciativa privada? Porque me dá liberdade de eu criticar qualquer político. Entende? Sei. Qualquer político. Agora, isso é uma norma que eu tenho de há muito tempo. Eu não preciso muito de dinheiro também no meu blog, não, porque minha equipe é muito pequenininha, entendeu? O custo é pequeno. Quem realmente tem custo alto é jornal, porque você paga papel, tinta, impressão, distribuição, tudo uma logística ali que é muito cara, né? A internet hoje é tudo... Dá pra viver. Dá pra viver, né, Hugo? Dá pra viver. Dá pra fazer raiva ao povo. Dá pra fazer raiva. Ô, Magno, fala assim, 15 milhões de acessos. Cara, que loucura é isso? E como é que você diz pra mim que hoje as pessoas não ligam pra política? Não, veja bem. Você falou isso antes da gente entrar no ar. Não, as pessoas não querem mais saber de política. Como com 15 milhões de acessos? Não, veja bem. As pessoas não querem... Quando eu digo que as pessoas não querem saber de política, é porque as políticas... O PT foi eleito com Lula na expectativa de uma mudança radical no país, não é verdade? Então todo mundo tinha ojeriza à direita, ao regime militar, e todo mundo dizia, esse país tem que mudar. E qual era a mudança? Era a oposição, não era? A mudança só pode ocorrer um dia quando o PT chegar no poder. Então o PT chegou e fez pior do que os outros que estavam lá. Entende? Então, isso decepcionou muito o povo brasileiro. Cai no descrédito. Então botou todo mundo numa sarjeta só. Entendeu? Então, por exemplo, eu nunca fui petista, mas eu sempre votei na oposição. Eu era brisolista. Era brisolista. Como Brizola não ia pro segundo turno, aí eu votava em Lula. Tá? Certo. Eu sempre votei em Lula no segundo turno. Lula perdeu 4 vezes. Quando o Lula ganhou a primeira vez, na reeleição dele, eu já não votei com Lula. Por quê? Porque ele se juntou com aquela bandalheira. Com o Centrão. Teve mensalão, Centrão, Petrolão. roubalheira, petrolão, tudo que você possa imaginar veio dentro desse contexto aí do PT no poder. Então, eu fiquei profundamente decepcionado, porque a minha filosofia, Hugo, é anti-roubo. Eu gosto do político, aquele político que faz sem roubar. Tá. Porque Me diz um político honesto. Esse negócio agora... Não, veja bem. Esse negócio agora que eu dizia, olha, o Lula tá chegando aí, eu vou votar no Lula. Porque você sabe, né? Eu escuto muito, você sabe, né? O Lula roubou, mas o Lula fez, né? O Lula fez. Então, os outros roubam, e como o Lula fez, eu prefiro votar em Lula. Roubou, mas eu voto com ele. Quer dizer, o discurso lá atrás, de Adhemar de Barros, lá em São Paulo, você conhece bem a história política, Sim. Adhemar de Barros foi um governador de São Paulo, que depois, em seguida, que Paulo Maluf era muito parecido. Dizia, rouba, mas faz. Rouba, mas faz. Então, isso é o momento que nós estamos vivendo no Brasil. Erradamente. Então, eu não voto em PT. Eu não voto em PT e eu não voto em quem rouba, Hugo. Pode ser direita, pode ser esquerda e tal e tudo. Tem um cara que está me impressionando, você fala, me cita um político que não rouba. Pronto, é isso que eu ia fazer a pergunta. Eu estou muito impressionado com o prefeito de Belo Horizonte. O governador. Calil, o prefeito. Não, eu gosto do governador. O Zema. Pois é. Mas eu estou me referindo ao Calil. Calil, porque é o seguinte,
porque ele tem uma aprovação maior do que o do governador. E ele lá é um homem de classe média. Até hoje não apareceu nada contra Presidente ele. do Atlético Mineiro. Presidente do Atlético. Ele surpreendeu muito. E a gente vê esses casos, assim, que a gente começa a criar uma nova expectativa. Quer dizer, se você dizer, todos calçam 40. Não é assim, não. Não é assim. Né? Em toda regra tem exceção. Tem jornalista safado, advogado safado. Tudo, qualquer categoria. Qualquer categoria tem gente boa e ruim. Não é verdade? A gente não pode dizer que generalizar, né? Todo mundo rouba, não. Tem político honesto, tem gente honesta, tem gente com bom propósito no país, né? A gente vê com bom propósito. Agora, tem políticos enganadores, que isso é a pior categoria. O cara que vem com aquela áurea do sério, Salvador da pátria, não sei o quê, e por baixo ele faz tudo, né? É um sassamutema. Lembra aquele senador de Goiás? Você lembra? Esqueci o nome dele agora. Não, que ele era o salvador da pátria lá, atirava em todo mundo, falava bem pra caramba na tribuna, já tava todo mundo querendo votar com ele pra presidência. Aí descobriram ele com traficante, com tudo. Eu tô esquecendo o nome dele aqui. É atual? Não, tem tempo, tem mais de 10 anos isso. Olha, ele era jurista e tudo, um cara bem, falava muito bem, jurídico e tal. Rapaz, foi a maior decepção do país. Entendeu? Então essas coisas, rapaz, esses arautos da moralidade, desconfia desses arautos. Desconfia. Entendeu? Mas, Magno, rapaz, passou rápido, não foi, velho? Caraca, velho. Magno, aqui a gente, presente aqui do nosso humilde podcast, que é a nossa canequinha, que você tá vendo aí, é o nosso presentinho pra você, pra levar. Muito obrigado, Hugo. Tem esperança? Eu trouxe a minha máscara aqui pra você já. Tá aqui, eu já vou aqui, ó. Já lhe dei aí Tem esperança? Do blog. Tem esperança num mundo melhor, num país melhor? Tem esperança? A gente é otimista? Olha, a gente não pode, Hugo, ficar praticando esse discurso do pessimismo, né? Eu até comentei no meu programa de rádio ontem que o novo ministro da Saúde foi nomeado ontem, mas os caras já estão metendo pau no ministro. Pelo amor de Deus. Dá um tempo, vamos né? dar um tempo. Porque esse negócio de você ficar com esse discurso do quanto pior, melhor, não. Isso arromba o país. Arromba o brasileiro. Arromba o brasileiro. Todos nós vamos vai pro mesmo buraco, né? Tem que ter acreditar em alguma coisa, né, Hugo? Meu irmão, aqui agora. Obrigado pela tua presença, valeu. Parabéns aí. Blog do Magno. Conta conosco. É todo dia, né, irmão? Toda hora. Toda hora, todo instante. Tem gente que me acorda de meia-noite. Eu falei, você acha que eu não durmo, não, é? Valeu, Magno. Um abraço. Valeu, galera.